erros que te impedem de atuar com segurança na UTI. Isso tem que ficar bem claro. Os erros, muitas vezes você desconhece e vai lá e começa a atuar. Ou já está atuando e mesmo assim desconhece esses erros. E aí a insegurança vem. A insegurança aparece para resolver o caso clínico. A insegurança aparece para discutir com o round multiprofissional, numa visita multiprofissional. A segurança aparece numa passagem de plantão. A segurança aparece em uma intercorrência. A insegurança pode estar sempre presente com você quando você não conhece os erros que te impedem atuar com segurança. Não é o erro de condutas que eu estou abordando. É o erro que faz você não ter segurança mesmo. Que faz você ficar perdido. Que faz você ficar totalmente desnorteado dentro da terapia intensiva. E você tem que corrigir isso rapidamente. Vamos pegar o primeiro caso. Paciente COVID-19 chegou na terapia intensiva com insuficiência respiratória, passou para a máscara reservatória a 15 litros por minuto, colocou a máscara reservatória a 15 litros por minuto, saturação não melhorava, mantendo uma pressão arterial de oxigênio de 55 mg de mercúrio, que é a pressão que representa a troca gasosa, mantendo uma frequência respiratória de 34 percussões por minuto, com aumento do trabalho ventilatório, já apresentando ali uso da musculatura acessória, batimento da asa do nariz, totalmente desconfortável. Qual a conduta que foi realizada com esse paciente? O pessoal entubou o paciente e foi mantido na ventilação mecânica. Então, o paciente foi entubado, sedado e mantido na ventilação mecânica. Após 30 minutos foi escolhida uma gasometria. E anotem aí a gasometria pós-intubação, PaO2 do mesmo jeito, PaO2 de 55 mg de mercúrio, mesmo com a FiO2 a 100%, PaCO2 70 mg de mercúrio, acidose respiratória, saturação, mesmo após intubado, com o FiO2 a 100%, mantendo uma saturação ali 89, 88, e o paciente jovem. Na ventilação mecânica, ventilando em VCV com volume corrente de 6 ml por quilo de peso por litro, que é uma ventilação mecânica protetora, mantendo a frequência respiratória de 25 incursões por minuto, sem gerar a presença de alto PIP. PIP tinha sido titulada, encontrou a PIP com menor drive pressure. E o paciente ainda mantinha uma PaO2 de 55 mg de mercúrio, uma acidose respiratória e não melhorava do caso. Qual o erro que está acontecendo? Por que a pessoa, quando pega um paciente assim, fica inseguro, não sabe o que fazer? Veja, parecia que ia resolver o problema. O paciente chegou, foi entubado, foi deixado em ventilação mecânica, mas não resolveu o caso. E você que há pouco tempo tinha dito para a equipe médica, o paciente tem que ser entubado, porque quando foi entubado a gente consegue corrigir a ventilação, consegue deixar o paciente ventilando melhor. Foi entubado e se manteve nas mesmas condições que ele estava antes de não ser entubado. Isso vai gerar insegurança dentro da terapia intensiva? Vai gerar insegurança para você que é fisioterapeuta? Sim. Qual foi o erro? Todo mundo pensaria foi tentar resolver a queda da PaO2, a queda da saturação e a acidose respiratória. Mas em nenhum momento, quando foi discutido aqui, foi dito qual a causa. Então, por que gerou insegurança quando eu estou resolvendo esse caso com vocês? Porque você pensou que ia resolver o problema colocando na ventilação mecânica, pensou que ia resolver o problema seguindo um protocolo, mas não resolveu o problema. Deixando claro que processo é diferente de protocolo, mas não resolveu o problema do paciente. Quando você não resolve o problema do paciente, você vai ficar inseguro na terapia intensiva. E aí você, quando chega em outro paciente, você não consegue definir qual é o que é que o paciente está apresentando. Porque você está inseguro, você diz, pô, aquele paciente não deu certo. O outro paciente, será que vai dar certo? O que vai fazer? Pô, eu estou perdido, eu não sei o que fazer. Por quê? Porque você focou em olhar só para o sinal e sintoma. Isso acontece com o fisioterapeuta, com o médico, com o enfermeiro. Isso se repete dentro da terapia intensiva várias vezes. Pô, Antônio, mas como eu ia resolver esse caso? Primeira coisa, você só foi tentar resolver o sinal-sintoma. Mas qual era a causa? Vamos dar um exemplo. O paciente não poderia ter sido funcionado para ser feito o acesso dele venoso, para entrar medicamento, para
entrar todas o que ele precisa e ter apresentado um pneumotórax. O pneumotórax não gera queda da PaO2, não gera hipoxemia. O paciente com aumento do trabalho ventilatório não poderia ter entrado em falência na musculatura respiratória, já que era um paciente idoso que já estava infectado. A falência aumentou o PaCO2. E aí você entuba um paciente e não resolveu a causa, que era o pneumotórax. Você não, o médico vai entubar. E aí você está tentando ventilar com os mesmos parâmetros. Os parâmetros, titulou PIP, recrutou, fez várias intervenções. Resolveu a causa? Não, e podia ter piorado mais ainda, fazer o pneumotórax hipertensivo, dando pressão para dentro do pulmão do paciente. O pneumotórax, que antes não estava grande, começou a ficar muito maior. Hipoxemia começou a piorar e você está lá tentando mexer no ventilador, colocar a PIP lá em cima, FO2 lá em cima, recrutar. Começa o paciente a fazer hipotensão, porque a causa foi o pneumotórax. Veja o erro que gerou insegurança. Esse erro, eu vou repetir aqui várias vezes para ficar claro. Acontece o tempo todo dentro da terapia intensiva. Então não adianta achar que é uma receita de bolo, um protocolo, algo que você escutou que vai fazer ter segurança. A primeira coisa é você não cometer os erros. Porque quando você comete um erro, você vai perceber que cada dia mais você vai ter mais insegurança. E aí vira uma bola de neve, em vez de ser virtuosa, uma bola de neve de desvalorização, de medo, de insegurança, de falta de perspectiva como fisioterapeuta, porque você não sabe atuar com segurança dentro da terapia intensiva. Veja ao contrário, se você for uma bola de neve virtuosa, como é uma bola de neve virtuosa? Começo a atender bem os pacientes na terapia intensiva, começo a atender com mais qualidade, vou evoluindo, vou progredindo. São ciclos de desenvolvimento. Isso que vai fazer você ser seguro. Isso que vai fazer você ser seguro. Então, dei um exemplo de ventilação mecânica que, era o tempo todo, dentro da pandemia, acontecendo. A terapia intensiva não é algo fácil. É simples quando você sabe o caminho que tem que percorrer. A gente está tendo aí um boom de hospitais precisando de fisioterapeutas seguros, fisioterapeutas competentes, fisioterapeutas que atendem com qualidade. E você pode ser esse fisioterapeuta. Você pode correr atrás aí de ser esse fisioterapeuta seguro para salvar vidas dentro da terapia intensiva e fazer com que a fisioterapia suba de nível. Comece pela segurança. Comece vencendo esses erros.